Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Informo a todos os nobres edis e ouvintes da rede social que a chamada dos senhores vereadores, bem como a leitura dos materiais da hora do expediente, serão feitos pelo senhor secretário da mesa, Luiz Adilson Guimarães, interno desta casa. Boa noite. Antônio Severino da Silva, Eliana Aparecida Casaca, Elton Mazzi, Gerson Vieira, José dos Santos Filho, José Francisco dos Santos. Presente. Luiz Adilson, Maila Correia da Costa. Presente. E Severino Francisco da Costa. Presente. Senhora Presidente, estão presentes 5 vereadores e 4 ausentes. Havendo número regimental, com a graça de Deus, dou por aberta a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Quatá, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, realizada aos 27 dias dos meses de setembro de 2021. Gostaria de justificar a ausência dos vereadores Gerson Mário Vieira da Silva, Eliana Aparecida Casaca, Elton Mazzi Stocco e José dos Santos Filho, que encontram-se em Brasília, participando do seminário O Vereador como Agente de Mudança e Transformação Social, desenvolvido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais, Abracam. Leitura do trecho bíblico. No temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Provérbios, capítulo 14, versículos 26 e 27. Peço para o senhor secretário que seja feita a leitura das atas da 29ª sessão ordinária e 33ª sessão extraordinária, nos termos do regimento interno. Senhor presidente, pela ordem, gostaria que fosse pensada a leitura das atas, tendo em vista que cada vereador possui uma cópia e o resto fica aqui na secretaria desta casa. Atendendo o requerimento verbal do nobre vereador José Francisco, que solicita a dispensa da leitura das atas, coloque em votação o requerimento verbal. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura das atas. Passamos agora para a votação das atas, ata da 29ª sessão ordinária e 33ª sessão extraordinária. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Com relação à aprovação da ata da sessão anterior, aprovadas por unanimidade. Peço para o senhor secretário da mesa que seja feita a leitura do material da hora do expediente para conhecimento do plenário. Senhor presidente, mais uma vez, pela ordem, gostaria que fosse lido somente as emendas dos projetos, porque são projetos extensos, então eu gostaria que só fosse lido só as emendas. Atendendo o requerimento verbal do nobre vereador José Francisco, que solicita que seja lida apenas as emendas dos projetos. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário da mesa que faça a leitura do material da hora do expediente. Projeto de lei. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021, abertura de crédito adicional, suplementar ao orçamento de 2021 e das outras providências no valor de 55 mil. 2. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2021 e das outras providências no valor de R$ 20.570.
3. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2021 e das outras providências no valor de 38 mil. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2021 e das outras providências, no valor de R$ 124.992. 5. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021, abertura de crédito especial e adicional suplementar ao orçamento de 2021 e das outras providências no valor de R$ 536.500. Requerimentos. Vereadores: Severino Francisco da Costa, José dos Santos Filho, Maila Correia da Costa, José Francisco dos Santos e Gerson Mário Vieira da Silva, seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal, que informe esta Casa Municipal qual o motivo alegado para o não atendimento de solicitações de munícipes, tais como o envio de caminhões de terra e o uso de maquinário agrícola municipal em propriedades rurais que não se encontram regulamentadas ou que estejam com problemas de documentação. Indicações. O vereador Severino Francisco da Costa seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo-lhe a denominação do bebedouro municipal localizado de frente ao almoxarifado de João Benedito Gazeta, pois trata de um antigo funcionário público municipal que muito contribuiu para o município. Vereador Luiz Adilson Guimarães Alves seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que seja dado ao nome do senhor Juvenal de Oliveira Neves alguma praça ou rua pública de Quatá. Haja visto que o senhor Juvenal de Oliveira Neves, que tinha o apelido de Juvenal Baiano, era proprietário da Marcenaria Neves, que fabricava móveis ou mais variados, inclusive na época fazia também caixões e urnas mortuárias. O senhor Juvenal era pessoa ativa na cidade de Quatá, era esportista e jogador de futebol do Quatá Futebol Clube. Foi também presidente do Quatá Futebol Clube. Ele e o senhor Cirilo de Almeida Sampaio e o senhor Manuel Matias foram pracinhas que serviram na Revolução Constitucionalista de 1932. Foi também vereador da Câmara Municipal de Quatá e uma ou duas legislaturas. Era pessoa da família tradicional que sempre participou ativamente no comércio e na sociedade quataense. Por justiça, o nome do senhor Juvenal de Oliveira Neves merece ficar eternizado, emprestando seu nome a uma rua ou praça do nosso querida Quatá. Balancete da Prefeitura Municipal de Quatá referente ao mês de agosto de 2021. O senhor presidente informa aos senhores, edis e população em geral que o mesmo encontra-se à disposição de todos na secretaria desta casa. Franqueada a palavra para os vereadores, 5 minutos neste momento, apenas sobre indicações e requerimento. Antônio Severino da Silva, José Francisco dos Santos. Senhora presidente, nobres companheiros, as pessoas que estão aqui presentes e todas as pessoas que acompanham nós pelas redes sociais, boa noite. Nesse primeiro momento, nós temos hoje 5 projetos. Não vou comentar todos eles, porque eu acho que todo mundo tem o direito de comentar algumas coisas sobre esses projetos. Porque, às vezes, os primeiros,
aí fala todos sobre o projeto, e os últimos, aí vai repetir a mesma coisa. Então, eu só vou comentar só um ou dois projetos aqui, sobre alguma indicação, e o restante vou deixar à disposição dos demais companheiros. Primeiramente aqui, ó, eu estava vendo aqui, ó, que hoje nós estamos passando aqui um projeto de 38 mil para compra de placas, tintas, e outras manutenção, só que as outras não pagam sobre o trânsito. Eu me recordo que pouco tempo, aqui nessa casa, já passou uma suplementação sobre placas e sobre tintas para pintar os mais conhecidos como os quebra-mola. Agora eu fico analisando, porque vocês sabem que as coisas sobem todo dia. No caso, como aquela época, nós aprovou aquela tinta, que, vamos colocar um exemplo, se aquela lata de tinta custava R$100, hoje, aproximadamente, deve custar uns 120, 130 mil. Agora eu pergunto, o setor de planejamento, nesse caso, se sabia que ia usar mais tinta, por que não comprou essa tinta antes, que para um preço melhor do que agora estamos aprovando mais 38 mil para comprar essas placas e tinta? Se tivesse comprado antes, estava economizando. Então, sempre eu falo, a gente tem que fazer, entender e procurar ver como que funciona a parte do agendamento. Porque se a gente não tiver preparado, o que vai acontecer? Nós vamos pagar as coisas mais caras. E vocês estão vendo que cada dia que passa, as coisas estão subindo. Então, o setor de planejamento, vê se vai, como que usa muita tinta, então compra essa tinta, deixa um certo tempo, que eu sei que não estraga, e usa direito, aí ele usa todo dia, pintando esses quebra-mola e fazendo placas aí com sinalização. Então, compra e deixa guardado. O dia que precisar, já está pronto, já está no estoque e vai gastar menos. E outro projeto também que está passando aqui hoje, um de 400 mil sobre duas retas cavadeiras para a agricultura. Só que, eu vou ser bem justo, quando for comprar essas máquinas aí, tá certo que a gente, por licitação, você não sabe quem afirma que vai ser a vencedora. Mas, às vezes, eu fico analisando. Igual vocês sabem que, em pouco tempo, nós tínhamos 2 patrol aqui, nova, e aquelas patrol ficou não sei quanto tempo quebrada aí, por falta de manutenção. Então, tomara que essas 2 retas cavadeiras que foram compradas, que os responsáveis, que tomam providência, que sempre faça a manutenção dessas máquinas, para que não venha acontecer o que aconteceu com as demais máquinas. No momento é só, senhora presidente. Luiz Adilson Guimarães Alves. Peço a palavra, presidente. Como o companheiro Mutuca aí falou, são 5 projetos de leis, né? Estão aqui nessa casa para ser aprovado. São todos projetos que vêm beneficiar os nossos munícipes, os nossos funcionários, como muitos aí do projeto de lei que pagamento de água, luz e demais despesas. Quanto ao requerimento dos companheiros, o requerimento faz jus, né? Porque haja visto que tem algumas propriedades aí que não estão sendo atendidas com máquinas, né? Caminhões, e é bom a gente esclarecer isso aí. E enquanto a minha indicação, espero que o executivo atenda, pois o senhor Juvenal era uma pessoa que sempre contribuiu com o município. No momento é só, e depois eu falo na segunda chamada.
Boa noite a todos, pessoal que nos acompanha através da mídia, os funcionários presentes. Hoje nós estamos em um número reduzido, como já foi justificado, os nobres edis estão em Brasília realizando uma capacitação, né? Nessa noite nós temos 5 projetos de lei para serem discutidos, a maioria suplementações, né? 55 mil da Secretaria de Administração e Finanças para manutenção, incluindo água, energia, 20.570 da Secretaria de Educação para aquisição de material permanente para a creche da Vila Palácio, né? Precisa ser adquirido os móveis para que em breve a mesma seja inaugurada. 38 mil da Secretaria de Planejamento para aquisição de placas e na sinalização de trânsito. 124 mil da Secretaria de Infraestrutura para aquisição de combustível, manutenção da Secretaria. Quinto projeto, muito pertinente, acredito que uma das demandas que a gente vem cobrando junto ao Executivo, né? Secretaria, o setor de agricultura, vamos dizer assim, ele precisa de investimento, a gente precisa incentivar a agricultura, porque é o que vem mantendo, né, o nosso município, o estado de São Paulo e o Brasil também. Então, para aquisição de 2 retroescavadeiras, né, recurso oriundo uma parte de emenda parlamentar, de que é um momento que a gente faz necessário, né, espero que a licitação consiga adquirir esses veículos, esses maquinários, desculpa. A gente sabe que é um setor, né, muitas vezes a gente fala aqui, mas a gente não está cobrando só o setor, é o sistema, né? A burocratização do sistema, ela impede que o serviço público funcione. A gente depende de licitação para tudo, desde o conserto de um ar-condicionado, a aquisição de um veículo, então é tudo em torno da licitação. Então, quando eu posso dizer por mim, quando eu cobro, eu não estou criticando os funcionários. Eu acredito que o setor de licitação, no modo geral, ele precisa ser revisto os valores, mas não é algo que depende do município, né? Não é a Câmara Municipal, nem o Executivo que vai conseguir fazer essa mudança, porque eu sei que a Carminha, a Daniela foram fazer um curso de capacitação, a lei de licitação teve algumas alterações, então acho que o nosso município precisa aderir, né, precisa estudar, se capacitar, para que a gente consiga atender as necessidades, né? Então, essa suplementação da ficha, como eu disse, o setor de agricultura precisa de um olhar especial, né, já que ele tem sustentado nossa economia. Nós temos algumas indicações, o nosso requerimento com relação aos munícipes das chácaras que não estão sendo atendidos, né? Nós já conversamos há alguns dias, junto com o executivo, esta casa, para estudar uma forma de regularizar, né? Então, estão irregular, então o que essa casa precisa fazer, o que o executivo precisa fazer para tornar regular? Porque a gente precisa incentivar, como eu disse, né? São proprietários, são pessoas que plantam, que incentivam a agricultura familiar, né? Que muitas vezes tira o seu sustento da terra, então que precisa, né? De um incentivo, precisa dos maquinários da prefeitura. Então vamos, né? Olhar com carinho, né? Fizemos um requerimento para saber o porquê que não estão sendo atendidos, mas em contrapartida já cobrar para que a gente, o mais breve possível, consiga fazer essa regularização, né? Para que aí eles possam estar regularizados e estar atendendo, né, os critérios. Eles não estão irregulares porque eles querem. A legislação, como eu disse, a burocratização de algumas coisas só impossibilita. Companheira, falta o pessoal da prefeitura que mexe com essa documentação, procurar em outro município. Você assiste aí na internet, tem 8 bois, tem município que tem documentação, a chácara de 4, 5 mil metros, 2 mil metros, é só querer fazer.
Então, só com ataque não pode ajudar esse povo. Eles votam aqui, moram aqui, já contribuiu muito para a cidade aqui já, então nós temos que fazer uma coisa para ajudar esse pessoal, entendeu? Então, nós, ser humano, nós não podemos pensar só na gente, né? Pensar no próximo também. Tentar ajudar esse povo, nós com a Câmara aqui que trabalha sério essa Câmara, né? Eu também acredito que a Prefeitura também trabalha sério o pessoal da Prefeitura. Vamos juntar todo mundo e trabalhar para legalizar esse terreno desse pessoal que está precisando nessa hora. Obrigado, Pedro. A indicação do Luiz Adilson, eu acredito que muito, muito louvável. A gente precisa, infelizmente, não podemos homenagear pessoas em vida, né? Mas que o executivo estude um espaço público para que tenha essa homenagem, né? Acho que a família ficou, acho que tem um legado, deixou história no nosso município. Parabenizar, companheiro. Nesse primeiro momento, só isso. Com a palavra, Severino Francisco da Costa. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres companheiros. Boa noite, pessoal que nos acompanha pelo meio da internet. Falar sobre o projeto de 400 mil, na verdade é 536, né? Tem uma contrapartida aí. A respeito dessa reta escavadeira aqui para nós comprar para o nosso município. Espero aí que venha um maquinário que possa estar ajudando o nosso povo, né? Que nós está falando de maquinário, principalmente esse pessoal da chácara, né? O dinheiro do imposto do povo. E que venha comprar uma máquina que seja bem favorável, que possa ajudar mesmo, porque, veja bem, nós temos uma máquina aqui, no nosso município, está com 5.019 horas, da última vez que eu tive lá. Uma máquina dessa não aproveitou nada, gente. Uma máquina de 2018 não está rodando. Eu acho que é uma injustiça isso aí. Se da outra vez tivesse comprado uma máquina melhorzinha, apesar que a licitação é bem complicada, né? Mas que chegam umas máquinas aí que é muito ruim, fala que é muito ruim, mas eu não entendo, porque nós temos essa máquina de 2018, o João Ramalho também tem uma de 2018, mesmo ano, eu estava estudando, essa máquina veio, eu acho que veio até na mesma plataforma, né, que veio, acho que as duas máquinas veio até junto, a de João Ramalho está rodando, a de Quatá não está. O que aconteceu com essa máquina? Nós perdemos a garantia dessa máquina com 5.019 horas, então espera aí que essas máquinas aí que vão comprar, que façam ver a garantia delas bem estendida aí, para estar ajudando o nosso município para não acontecer o que aconteceu com essa máquina aí. E a respeito do requerimento nosso aí que a gente tem feito, para que venha uma resposta aí, por que não está servindo esse pessoal que tem esses lotes ali próximo à escola agrícola ali. É um pessoal carente que está precisando mesmo. Você veja que tem gente que está plantando, cultivando, e não está atendendo o pessoal. Tem gente que tira leite ali, não está atendendo esse pessoal. Então, que venha uma resposta aí, se realmente tem o problema da justiça, que nem eles falam, que eu fui procurar, né? Então, precisa de um esclarecimento para a gente dar para essa população, para esses munícipes aí, porque veja bem que é um sonho desse povo, que teve gente que aposentou, que nem eu falei na outra sessão, para investir o seu dinheirinho ali, comprou o seu pedacinho de terra, né? Teve gente que vendeu casa, que eu sei que vendeu casa para estar comprando. Queira ou não queira, é uma ajuda que vem no sustento da casa, que a pessoa vai estar plantando um pé de mandioca, e sem contar que vai ter o lazer também, tem gente que vai fazer uma piscina, né? E, né, para poder estar ajudando no sustento da sua casa, né? Então, e nós está sabendo que a Sabesp está ali pertinho ali também, né? Que possa estar vendo uma possibilidade lá de estar ligando essas águas, né? O nosso pessoal, porque nós vimos aqui no nosso município, tem lugares aqui que, né?
que a Sabesp vai lá e liga a água, né? Eu sei de uns lugarzinhos aí que a Sabesp liga a água, né? Então, vamos favorecer esse pessoal aí também, gente, né? Não pensar só o pessoal da alta sociedade, não. Vamos pensar nesse pessoal mais carente. Nesse momento é só, senhora presidente. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, prosseguindo nos termos regimentais, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei. Projeto de lei que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2021 e da outras providências no valor de R$ 55 mil. O projeto encontra-se em discussão. Algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? O projeto encontra-se em votação. Luiz Adilson Guimarães, a favor. Severino Francisco da Costa. Favor, favorável. Antônio Severino da Silva. Favorável. José Francisco dos Santos. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021. Abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2021 e da outras providências no valor de R$ 20.570. O projeto encontra-se em discussão. Algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? O projeto encontra-se em votação. José Francisco dos Santos. Favorável. Luiz Adilson Guimarães Alves, favorável. Antônio Severino da Silva. Favorável. Severino Francisco da Costa. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2021 e da outras providências no valor de R$ 38 mil. O projeto encontra-se em discussão. Algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? O projeto encontra-se em votação. Severino Francisco da Costa. Favorável. Antônio Severino da Silva. Favorável. Luiz Adilson, favorável. José Francisco dos Santos. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2021 e da outras providências no valor de R$ 124.992. O projeto encontra-se em discussão. Algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? O projeto encontra-se em votação. José Francisco dos Santos. Favorável. Luiz Adilson, favorável. Antônio Severino da Silva. Favorável. Severino Francisco da Costa. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021, abertura de crédito especial e adicional suplementar ao orçamento de 2021 e da outras providências no valor de R$ 536.500. O projeto encontra-se em discussão. Algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? O
O projeto encontra-se em votação. José Francisco dos Santos. Favorável. Severino Francisco da Costa. Favorável. Antônio Severino da Silva. Favorável. Luiz Adilson. Favorável. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Vereadores Severino Francisco da Costa, José dos Santos Filho, Maila Correia da Costa, José Francisco dos Santos, Gerson Mário Vieira da Silva, Eliana Aparecida Casaca e Antônio Severino da Silva, seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal que informe esta Câmara Municipal qual os motivos alegados para o não atendimento de solicitações de municípios, tais como o envio de caminhões de terra e uso de maquinário agrícola municipal, em propriedades rurais que não se encontram regulamentadas ou que estejam com problemas de documentação. Algum vereador gostaria de comentar sobre o requerimento? O requerimento encontra-se em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. As indicações serão remetidas ao Poder Executivo. Neste momento, está franqueado o uso da palavra aos senhores vereadores, 15 minutos, assuntos diversos. Vereadores inscritos por ordem de sorteio. Primeiro vereador, Maila Correia da Costa. Boa noite novamente. Nesse segundo momento, eu gostaria de estar respondendo um dos questionamentos, né, através da live da Câmara Municipal, com relação à CPI. Posso afirmar que esta casa, a comissão, né, da CPI, a qual faço parte, está empenhada em finalizar o mais breve possível, né? Precisamos fazer o relatório final, estamos dentro dos prazos, né, previstos por lei. Acredito que nas próximas 2 semanas, no máximo, já estamos finalizando. O interesse é muito grande por parte dessa casa, já que a gente precisa finalizar a construção do prédio, né? E apenas depois do término da CPI que a gente consegue dar andamento à obra. Então, né, reforçar que uma das funções é a fiscalização e a gente tem feito o nosso trabalho. Na última sessão, nós tivemos alguns questionamentos com relação aos serviços, né? E eu estive falando com a secretária de Promoção Social, a Luciane, com a presidente do Fundo Social, e eu trouxe alguns dados, né, para estar passando para os companheiros, para a população que nos assiste, né, com relação ao mês de agosto, para ser mais objetiva, para não ficar muito extensa a fala. O município concedeu 236 cestas básicas, foram feitos diversos pagamentos de água e energia elétrica, né? Reforçar que é preciso ter um relatório social, é preciso que a população procure o serviço, né? Muitas vezes nós recebemos inúmeras mensagens, inúmeras ligações, mas a gente precisa orientar a população que o serviço ele precisa ser procurado. Então, para que os municípios que estejam em situação de vulnerabilidade, que precisem do setor, que procurem, né, a Secretaria de Promoção Social, né, parabenizar as meninas, as assistentes sociais que têm se empenhado, né, como nós mencionamos já em algumas falas, elas também trabalharam na linha de frente, né, durante essa pandemia, muitas vezes não sendo, né, valorizadas como linha de frente, vamos dizer assim, tivemos problema na vacinação, mas elas estiveram lá durante toda essa pandemia, continuam lá, mas que as pessoas precisam procurar o serviço, né? Passar por uma viagem social para que possa ser atendida ou encaminhada para de onde se faça necessário.
Gostaria de falar também que no último sábado foram alguns doadores para Presidente Prudente, né? Na última sessão, desculpa, o nosso amigo Antônio Severino comentou sobre o banco de dados que tinha na gestão, né? Já falei com a Ivana para a gente estar retomando esse projeto, para que quando tenha necessidade, a gente tenha esse banco de dados. Acho que tudo o que tem efeito, todos os projetos que contribuem para o município, eles precisam ser retomados. Eu não sei o que aconteceu, que, né, foi interrompido, mas que a gente precisa retomar o mais breve possível, né? Criar uma forma também de incentivar as pessoas a doarem, né? A gente sabe que a necessidade ela é muito grande. O Hospital do Câncer de Presidente Prudente tem sempre feito banners divulgando. Nós precisamos incentivar também a doação de órgãos, né? Acho que a gente precisa fazer um trabalho na nossa cidade para conscientizar e fazer com que as pessoas tenham esse olhar, né? A gente sabe que quando você precisa, você começa a olhar para determinada situação, mas eu acho que a gente precisa fazer isso sempre, né? Aproveitando a minha fala com relação ao Hospital do Câncer, eles têm campanhas para arrecadar fundos para o hospital. Então, as pessoas que não conhecem, que procurem, né, o site ou até mesmo a Secretaria de Saúde. A gente sabe que temos muitos pacientes que, graças a Deus, eu digo que há uns 4, 5 anos atrás, para você fazer um tratamento, você precisava se locomover 500, 400 quilômetros. Hoje a gente tem um hospital aqui do nosso lado, que é uma referência, né? Posso falar isso com propriedade, porque sou funcionária da saúde, então, que a gente também possa contribuir para que o serviço continue com excelência, né? Então, fazer esse apelo à população que não conhece, que procure informação, como eu disse, a Secretaria de Saúde também tem informação, né, para que a gente possa continuar com esse trabalho. Desejo uma boa semana a todos, né, que Deus continue nos capacitando para que a gente possa fazer o trabalho que nós nos propusemos a fazer. Boa noite. Com a palavra, Luiz Adilson Guimarães Alves. Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, boa noite aos companheiros que estão aqui presentes. Eu só quero, nesse momento, companheira Mayla, você citou aí a cesta básica doada da assistência social. São 236 cestas em agosto. Fazendo uma conta por baixo, eu coloquei 14 mil habitantes. Quatá tem 14 mil habitantes. Dividido por 5 pessoas de cada família. Então, nós temos 2.800 famílias. Doou 236 cestas. Nem 10% não atendeu das famílias quataenses. Nem 10%. Será que Quatá só tem 10% de família que necessita de cesta básica? Eu vendo 236 cesta básica, isso aqui quem dá é o padre ali da Igreja Católica, que arrecada os alimentos, ele fornece 250 cestas por mês. Para a prefeitura é pouco. Muito pouco. 236 cestas. Não sei o que os companheiros acham. Ou eu estou na contramão, ou vocês... Pode falar. Se me permite, o que foi me relatado, Luiz, pela secretária, é que toda a demanda está sendo atendida. Então, todas as pessoas que procuram a promoção social, elas são atendidas. Então, assim, eu não sei dizer se esse número é baixo, se ele é alto, mas o que ela me garantiu é que todas as pessoas que procuram o setor, elas estão sendo atendidas, né? Quanto ao requerimento aí, para estar atendendo esse pessoal que adquiriu as chácaras aí, né? Primeiro eu quero dizer que é uma covardia muito grande de quem denunciou isso aí. Já começa por aí.
Covarde. A pessoa é covarde, a pessoa que fez isso. Por quê? Prejudicou tantas e tantas famílias aí que tinham um sonho, às vezes, de ter uma chacrinha, plantar uma mandioca, ter uma galinha, um porco. Por que fazer isso aí? Então, eu acho que primeiro a gente tem que ver essa pessoa que denunciou e chamar de covarde, porque é covarde. Para mim é covarde. Agora, quanto ao atendimento, eu acredito que são pessoas que o executivo, tanto o executivo, nós do legislativo, vamos achar um meio aí de estar atendendo esse pessoal, porque são eleitores do município, são pessoas que pagam seus impostos aqui, então tem o direito de estar atendendo eles sim. Vamos estudar um meio, ou aprovamos uma lei aqui por essa casa, para que possa estar atendendo esse pessoal. No momento é só, uma boa noite, uma boa semana a todos, e até segunda que vem. Com a palavra, José Francisco dos Santos. Peço a palavra, presidente. Nesse segundo momento, eu só gostaria de comentar e agradecer os nobres vereadores que foram até a Brasília, à procura de aprender e buscar soluções para o nosso município. Porque, às vezes, tem muitas pessoas, é o caso do funcionário público, sempre sou dessa opinião. Às vezes, tem muitas pessoas que ocupam algum cargo e não tem o conhecimento como que funciona aquele departamento. Então, nós que estamos dentro da política, às vezes nós não sabemos tudo o que se passa. E quando você tem oportunidade de fazer um curso desses, tem que procurar fazer. Porque eu já fiz vários cursos. Então, e mesmo assim, a gente não sabe tudo o que se passa dentro da política. Então, agradeço nós vereadores que foram até Brasília, porque daqui em Brasília não é fácil. Se você ficar 12 ou 13 horas viajando à procura do bem-estar do nosso município, e tem várias pessoas que às vezes criticam os demais companheiros. Mas sempre eu sou daquela opinião, o que é bom tem que se copiar. Então, eu agradeço esse pessoal que foi para Brasília, colocando suas vidas em risco, porque vocês sabem que não é fácil pegar uma estrada daqui para Brasília, é complicado. Então, eu desejo a eles uma boa viagem, que eles tenho certeza que eles fizeram uma boa viagem, e se Deus quiser, amanhã ou depois, eles já estarão aqui de volta. E outra coisa que eu gostaria aqui de comentar também aqui, é sobre o vereador citou aí, ó, essas pessoas que denunciou sobre esses terrenos. Só que, o vereador, às vezes tem pessoas que fazem aquelas denúncias anônimas e nós não sabemos quem que é a pessoa. Isso que é o problema. Porque é difícil a pessoa denunciar e colocar o nome dele. Só que ele não denuncia, ele não fala o nome dele. Ele só denuncia, cai como denúncia anônima, então fica difícil para a gente saber. Mas só que, igual como já disseram aqui, se em outra cidade pode, por que Iguatá não pode? É isso que nós precisamos saber. Porque aqui nós não podemos colocar a carroça na frente do animal. Então, nós temos que ver certinho por que aqui em Iguatá não está funcionando e nas outras cidades está funcionando. Ou se na outra cidade está funcionando também. Isso que nós temos que ver. Se estiver funcionando, aqui nós temos a doutora Carmen e a doutora Daniela. Elas que podem ver isso aí para nós, como que funciona essa parte jurídica, se pode ou não pode. Se não pode, não pode. Se pode, então nós temos que dar o apoio para esses pequenos agricultores que às vezes, o coitado, igual diz o vereador Tetinha, os coitados às vezes, a vida inteira
não tem condições de comprar um sítio, aí com pelo menos uns 1.000 alqueires, 2.000 alqueires, que pelo menos vai desfazer a vida dessa pessoa. Porque tem pessoa que, às vezes, não gosta mais de ficar na cidade, gosta mais de ficar mais no sítio, nas pequenas chácaras. E outra coisa também aqui, que foi citada aqui hoje, é uma indicação do vereador Luiz Adilson, sobre esse senhor aí, ó. Às vezes, ô vereador, igual eu falo para você, tem muitas pessoas, agora esse senhor aí, ó, eu não cheguei a conhecer ele, não foi do meu tempo, mas mesmo assim, pelo que ele fez por Quatá, eu acho que ele já deveria ter um nome na nossa cidade, nome de rua, ou de outro órgão público. Porque, às vezes, com todo respeito, porque, às vezes, eu fico analisando, tem pessoas, com todo respeito pela família, e o nome daquela pessoa que tem o nome de rua. Às vezes, tem pessoas que, às vezes, não fez nada por Quatá e tem nome de rua. E, às vezes, são um cara que lutou para o nosso município. E, às vezes, não tem um nome de rua. Isso que, às vezes, eu fico pensando. E, às vezes, até eu mesmo parei de pedir nome de rua, porque senão vai ter que fazer uma nova Quatá. Porque o que tem de pedido, de indicação de nome de rua, eu acho que Quatá não tem espaço para tantas pessoas assim. E outras coisas também, que foi uma polêmica essa semana, não sei se os vereadores também foi comunicado, é sobre a caçamba. Essa caçamba deu muita polêmica, porque, às vezes, a gente que está o dia a dia junto com o povo, então a gente sabe o que está se passando. Porque, às vezes, tem pessoas que não estão no meio do povo. Agora, a gente está no meio do povo, essa semana foi uma semana polêmica sobre essa caçamba. Então, a reclamação foi demais sobre essa caçamba. Uns falam uma coisa, outros falam outros. E hoje mesmo, uma senhora me procurou, disse que falaram, foi lá na casa dela, não sei se foi multar ela, ou se foi notificar ela, ou foi... Ela não soube explicar direito para mim, só que amanhã eu vou procurar saber certinho. E falar para ela que é 100 quilos, abaixo de 100 quilos, não será cobrado. Aí ela falou assim, pô, então eu vou ter que comprar uma balança para ficar pesando lixo? Como que eu vou saber se pesa 100 quilos, se pesa 110, se pesa 90? Ela falou assim, eu não tenho essa noção. Então, essa coisa é complicada. Então, o que nós temos que fazer? Então, amanhã eu vou procurar certinho como tá funcionando isso aí certinho, para não ter problema. Porque essa reclamação foi demais. E ela falou que foi procurar uma caçamba, eu não me recordo agora se é R$70 ou R$75 o valor da caçamba. E ela falou assim para mim, assim, ó, eu sou aposentada com R$1.100. Pago água, arroz, eu vou viver do quê? Então, aí eu mandei ela procurar o departamento certinho, porque ela entra naquelas pequenas rendas que não pagam. Então, eu mandei ela procurar, porque a conversa foi muito. Então, nós vamos ver certinho como funciona esse negócio aí, porque o povo, tem muitas pessoas que não sabem como funciona. Ele só anunciou na rua, mas tem que explicar certinho para a pessoa, porque tem pessoa que, às vezes, tem dificuldade. Então, o que acontece? Então, eu acho que, eu tenho que chamar essas pessoas certinho, explicar como funciona, para não ter muita reclamação, porque essa caçamba aí ficou muito a ver. No momento é só, senhora presidente. Com a palavra, Severino Francisco da Costa. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres companheiros. Nesse segundo momento, pessoal que nos acompanha pelo
meio da internet. Hoje a gente esteve visitando alguns locais aí, eu e o vereador Mutuca, uma situação que é bastante complicada, que acontece aqui no nosso município. A respeito daqueles sítios vizinhos ali, que fica do lado da Uneoviária, ali onde que desce toda a água do nosso município, desce ali naqueles local ali, naquele sítio ali. E a gente cobrando a respeito para dar mais uma assistência para aquele pessoal lá também, que está passando umas dificuldades tremendas, porque a água do nosso município desce tudo ali naqueles local. A gente estava fazendo visita onde que a gente se deparou com bastante saco plástico no meio do pasto, e nesse momento de seca, a represa do rapaz lá está seca. A gente comunicou o pessoal que é responsável, onde que teve levando a água lá para esse munícipe lá, esse pessoal que tem o seu gado, que estava bem seca, já perdeu até uns peixes que ele tinha comprado ali naquele local ali colocado, que a represa secou. A gente dá uma atenção a mais aí para esse pessoal aí também, que fica ali do lado ali da rodoviária, onde que desce essas águas aí, que está fazendo um tremendo estrago. E geralmente a cidade também já está crescendo, eu creio que o volume de água vai ser bem mais maior ali naquele local ali, né, vereador Motor? Onde a gente estava falando. A gente, a respeito desse projeto aí das caçambas, onde o pessoal tem cobrado bastante a gente, tem momento, vereador Mutuca, que se o pessoal tiver um terreno do lado, conversar com o seu vizinho, ir lá e jogar esse entulho lá naquele local e recolher as máquinas da prefeitura, vai sair mais bem barato, viu? Eu estava analisando isso aí, vai ter um gasto bem mais, porque não pode jogar na rua. Se tiver um terreno vizinho lá, pode conversar com o seu vizinho lá para poder ponhando esses entulhos aí, ou se você tiver a sua casa que você for demolir ali, que dá espaço para você deixar esses entulhos, ir lá na prefeitura e recolher a hora dos maquinários, eu tenho certeza que vai sair bem mais barato do que você estar alugando essas caçambas aí. É um projeto que a gente só hoje teve 3 pessoas que cobrou eu a respeito desse projeto, a semana toda aí o pessoal sempre comentando. Um projeto que ficou na bancada aqui há mais de 3 anos. Eu fui um do vereador que eu pedi vista do projeto, né? Naquela época, eu pedi vista do projeto para a gente estar analisando mais um pouco aí, porque a gente tem pessoas no nosso município que não está no cadastro único por causa de 10 centavos, R$1, que não, e essas pessoas que acabam, talvez, pegando um benefício a mais do governo, se for em valores, pega bem mais do que essa outra pessoa que não consegue pegar o cadastro aí por causa de uma vírgula aí de 10 centavos, R$1, né? A gente podia estar vendo isso aí com carinho para ver se consegue implantar mais esses tipos de pessoa aí, que a nossa cidade, se falar que a nossa cidade é uma cidade rica aí, pode falar que está mentindo, porque se fosse rica, não estaria aí distribuindo 230 cestas, 250 cestas, né? Nesse momento é só, senhora presidente. Meu muito obrigado. Só entrando nessa fala aí do uso da caçamba, nós sabemos aí que dentro de alguns dias aí o município vai estar ganhando, né? Já ganhou o recurso para aquisição do caminhão poliguindastre e vai estar adquirindo 20, se não me engano, 20 ou 40 caçambas para estar atendendo esse pessoal de baixa renda. E a lei foi aprovada, mas nada impeça que a gente possa fazer alguns reparos nessa lei, fazer algumas adequações. Então, não tem um motivo assim da população ficar tão preocupada. No momento é só. Eu não ia falar não, mas só para o pessoal da Santa Casa ligou para mim hoje, tarde,
estão falando daquele dinheiro lá que veio do pessoal que tomou da Covid, sabe? Então, a presidente tem alguma notícia desse dinheiro que aprovamos aqui já, né? Essa casa, o pessoal receber? Não passou. Nós aprovamos a suplementação para abrir o crédito. O projeto chegou na última semana, né? Como os companheiros nobres estavam indo a Brasília, né? Vai ser agendado uma reunião com a secretária de saúde, né? Já que alguns funcionários estão fora do abono, né? Há algumas dúvidas por parte desta casa, por parte das comissões. Então, vai ser agendada uma reunião online ainda essa semana, né, para estar discutindo, né, ver o que precisa ser adequado, para que não seja prejudicado nenhum funcionário. Né. O pessoal fica, né, mais sabendo o que está acontecendo, para não estar escuta uma coisa de uma coisa do outro, fica ligando os vereadores, então, o pessoal fica sabendo o que está acontecendo. Só isso, só, presidente. Nessa parte aí do abono e o pessoal da saúde, é fácil ver. A gente saber quem vai receber e quem não vai. Eu acho que aquele que recebe insalubridade na saúde tem o direito. É aquele que está à frente, né? Então não tem muito, às vezes, tirar um ou outro da lista. É simples, ver o funcionário que recebe insalubridade, esse tem direito do abono. Por isso que é bom fazer essa reunião, né, Luiz? Porque aí já discute antes de aprovar o projeto, para que depois não tenha nenhum questionamento e que os funcionários sejam prejudicados. Luiz, e amanhã tem uma reunião, amanhã, 5h30, né? Comissão nossa. E é bom para a gente ir lá para perguntar, para saber como vai funcionar a emenda impositiva desse ano. Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, peço ao senhor secretário que faça a chamada para a segunda votação. Antônio Severino da Silva, Eliana Aparecida Casaca, El Tomás Estocco, Gerson Mário Vieira da Silva, José dos Santos Filho, José Francisco dos Santos, Luiz Adilson presente, Maila Correia da Costa. Presente. E Severino Francisco da Costa. Presente. Gostaria de fazer um requerimento verbal para que seja mantido o resultado da primeira votação dos projetos. Requerimento do vereador José Francisco dos Santos para que sejam mantidos os resultados da primeira votação. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 4 de outubro de 2021. Declaro encerrada a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Quatá. Boa noite.